Se você viu Valentina. Se você ouviu algo. Se você é ela, e está vendo isso agora. Volte pra casa. Volte pra mim. O sertão já conhecia a seca. Sabia o que era passar anos com o chão rachado e o céu calado. Mas o que veio naquele tempo foi diferente. Não era só a ausência de chuva, era como se a vida tivesse parado. Os animais morriam de sede. As lavouras minguavam antes mesmo de brotar. As criancinhas nasciam fracas, e muitas não resistiam ao primeiro ano. Os velhos diziam que nunca tinham visto coisa igual. Era o povoado de Santo Damião do Sertão, esquecido pelos mapas e ignorado pelas promessas. Ali, a vida andava empurrada pela fé. Mas naquele tempo, até a fé parecia cansada. A pequena igreja de barro, que antes se enchia nas noites de novena, agora recebia apenas meia dúzia de mulheres velhas e 1 ou 2 homens calados. O sino não tocava mais. E as velas queimavam mais por costume do que por esperança. O povo se perguntava o que havia acontecido. Será castigo? Será esquecimento de Deus? Mas ninguém tinha resposta. Só o silêncio. Só o ranger dos carros de boi em ruas de poeira, o choro abafado das mães, o olhar perdido dos pais. Padre Bento, o único sacerdote da região, já velho e cansado, fazia o que podia. Visitava os doentes, rezava sozinho na capela, escrevia cartas pedindo ajuda que nunca chegava. Era um homem de fé, mas até ele começava a duvidar se aquela cruz era carregável. Talvez o céu tenha esquecido da gente, pensava. Até que, numa manhã nublada, quando o sol parecia ter se escondido de vergonha, uma senhora chamada Teresa apareceu na porta da igreja com um pacote embrulhado num pano grosso. Era uma mulher simples, calada, com o rosto marcado pelo sol. Ajoelhou-se em silêncio, colocou o pacote no altar e ficou ali, sem dizer uma palavra. Padre Bento se aproximou. Abriu o pano. Dentro, havia uma pequena imagem de Padre Cícero, antiga, gasta, com as cores já desbotadas pelo tempo. E um bilhete, escrito com letra firme. Padim, salva teu povo. Eles ainda acreditam. Foi a primeira vela acesa com fé verdadeira em muito tempo. A imagem deixada por Dona Teresa ficou sobre o altar da pequena igreja de Santo Damião. Era uma escultura simples, de madeira já desgastada, com um semblante sereno e os olhos do Padim voltados para o chão. O povo passava por ela com respeito, mas sem alarde. Ainda havia medo de esperar por algo. Ainda havia dor demais para confiar em milagres. Mas Padre Bento sentiu algo diferente naquela manhã. Havia calor na igreja, mesmo com o vento frio que descia da serra. E havia um silêncio diferente, não aquele que pesa, mas o que conforta. Resolveu deixar a igreja aberta, mesmo sem missa marcada. Apenas deixou a porta escancarada, como se dissesse: se quiser entrar, entre. Ele está aqui. E o povo começou a voltar. Primeiro, uma moça que perdeu um filho. Depois, um velho agricultor que não tinha mais terra para plantar. Depois, um menino de 8 anos com os olhos fundos de fome, que entrou, ajoelhou-se diante da imagem e disse: se o Senhor ainda escuta, faz chover. Ninguém falava alto, mas o rumor se espalhou. Padim voltou. Na segunda-feira, Padre Bento decidiu acender uma vela maior diante da imagem. Queria iluminar o altar com fé. Mas, ao tentar posicionar a vela perto do pedestal, notou algo estranho. A chama se curvava, como se evitasse tocar na madeira da imagem. Pensou que fosse o vento. Fechou as janelas. Tentou novamente. E a chama, mais uma vez, se desviava, dançando como se reconhecesse algo sagrado. No dia seguinte, tentaram limpar a imagem com cuidado. Era de madeira antiga, escura, mas quando passaram um pano úmido, perceberam que onde o pano tocava, a madeira se aquecia levemente, como se tivesse sol por dentro. É calor do tempo, disseram.
Mas o tempo naquele dia era frio. E ninguém conseguia explicar. No terceiro dia, uma mulher desesperada entrou na igreja com uma criança nos braços. O menino ardia em febre havia 4 dias. Os remédios da roça não fizeram efeito. Ela colocou o filho no chão, aos pés da imagem, e disse: "Se o Senhor for mesmo santo, me mostra. Não aguento mais ver meu filho apagar." A mulher rezou, chorou, e dormiu ali, deitada no chão de terra batida. Pela manhã, o menino se levantou. Pediu água. Depois pediu comida. A febre havia sumido. E nos olhos da mãe havia algo que não se via há muito: luz. O milagre não foi anunciado. Ninguém tocou sino. Mas a notícia correu como vento em dia quente. "A imagem do Padim tá fazendo coisa", diziam. E o povo começou a voltar. Cada dia mais gente. Cada vela acesa era uma súplica. Cada lágrima era uma esperança. E cada oração era uma declaração de fé. Padre Bento, que antes andava curvado de cansaço, agora caminhava ereto. Ajudava os romeiros, organizava filas, ouvia confissões. A igreja, antes vazia, estava cheia até nas paredes. E todos vinham não por promessa, mas por gratidão. Foi nesse tempo que se espalhou a história da vela que nunca queimava a imagem. Tentaram várias vezes, por curiosidade, por teste, por devoção. Mas nada fazia a chama encostar na madeira. Ela dançava ao redor, como se reconhecesse que ali havia mais do que um pedaço de escultura. Havia presença. Havia espírito. Havia fé materializada. E então veio o sinal maior. Uma nuvem densa apareceu sobre o céu de Santo Damião. Após anos de estiagem, a chuva caiu. Forte, limpa, como se o céu chorasse alívio. E naquele mesmo dia, 5 crianças doentes se levantaram sem ajuda. 2 mulheres estéreis engravidaram. E uma fonte de água brotou no quintal de um casebre. O povo entendeu, o Padim estava ali. O milagre não era dele, era de Deus. Mas vinha pelas mãos de quem nunca deixou o povo sozinho. E aquilo era só o começo. A notícia do que acontecia em Santo Damião não ficou restrita às veredas do povoado. Como tudo que nasce com verdade e poder, espalhou-se sem pedir licença. Através de caminhoneiros, feirantes e devotos de passagem, os relatos chegaram a vilas vizinhas, atravessaram cidades e cruzaram estados. Não demorou muito para que o nome de Padre Cícero fosse novamente pronunciado com fervor por bocas distantes, misturado às palavras milagre e chuva. Ninguém sabia ao certo o que movia as pessoas a irem até aquele vilarejo quase apagado dos mapas. Talvez fosse a promessa de cura, ou a esperança de ver com os próprios olhos o que tanto se dizia. Mas muitos confessavam: "Não vim por um milagre. Vim porque senti que precisava vir." Em pouco tempo, Santo Damião virou santuário. Não havia estrutura, nem estradas boas, nem hospedaria. Mas o chão batido recebeu os pés dos romeiros como terra santa. Chegavam de jumento, de pau de arara, a pé, famílias inteiras, crianças nos braços, velhos amparados por filhos. Carregavam imagens, terços, cartas, e um silêncio carregado de fé. A pequena igreja já não comportava os fiéis. Missas foram celebradas ao ar livre, sob sombra de cajueiros. O altar era improvisado, a acústica inexistente. Mas ali, naquela simplicidade, a fé tinha força. E os milagres não paravam. Um menino cego começou a ver formas e cores. Uma mulher muda desde o nascimento pronunciou uma palavra: "Obrigado." Um homem com o coração cheio de mágoas perdoou em prantos o irmão com quem não falava há 20 anos. Padre Bento, já com a voz fraca de tanto celebrar, dizia entre lágrimas: "Não sou eu. É ele." E o Padim está apenas lembrando o povo de onde vem sua força. A imagem antiga, a mesma trazida por Dona Teresa, agora repousava sobre um altar decorado com flores do sertão. Ninguém a tocava com as mãos, mas todos a tocavam com os olhos.
E todos os dias, sem exceção, uma vela era acesa por um devoto que dormira na fila só para ajoelhar-se diante dela por 30 segundos. Começaram a chamar aquilo de Romaria da Geração Salva. Não apenas porque crianças haviam sido curadas, mas porque algo maior acontecia. Jovens voltavam a acreditar, famílias voltavam a se reunir, corações feridos voltavam a confiar em Deus. Um romeiro vindo do Maranhão, ao ver aquela multidão orando, disse alto: "Isso aqui virou Juazeiro do Sertão." E o nome pegou. Era como se o espírito do Padim tivesse descido sobre aquela terra, multiplicado por cada vela, cada lágrima, cada súplica. A cidade, que antes via seus jovens irem embora, agora os via voltar. Voltavam com vontade de reconstruir. Abriram comércios, organizaram comissões de apoio, melhoraram o acesso ao povoado. Não por lucro, por devoção. Porque sabiam que estavam participando de algo maior que eles. O céu parecia confirmar. A chuva passou a vir na medida certa. A terra voltou a dar fruto. E as mães, antes temerosas, agora faziam fila para batizar seus filhos com nomes inspirados pelo Padim. Cícero, Romaria, Esperança, Milagre. Porque, de fato, aquela geração fora salva. E no meio de tudo isso, Dona Teresa, a mulher que trouxera a imagem, permanecia anônima. Dizia pouco. Ajudava muito. Rezava em silêncio. Mas todos sabiam. Ela era o canal. A escolhida. E tratavam-na com respeito, sem idolatria, mas com gratidão. A romaria crescia. O povo crescia. E a fé, que antes parecia minguar como roça seca, agora florescia como campo verde após a chuva. O que começou como um suspiro de fé em tempos secos, virou um sopro de vida nova em toda a região. A geração que cresceu à sombra daquele milagre começou a ser chamada pelo povo de filhos do Padim. Não era só uma expressão de carinho, era uma identidade. Um pertencimento espiritual. Aqueles meninos e meninas que um dia adoeceram sem chance, agora corriam pelos terreiros, subiam em árvores, aprendiam a rezar com as avós e a plantar com os pais. E não era só saúde física. Era transformação completa. As escolas da região, antes vazias ou fechadas, voltaram a ter movimento. Os professores, antes desmotivados, agora ensinavam com esperança. Os alunos escreviam redações sobre fé, sobre a chuva, sobre o Padim. Havia quem contasse que, toda manhã, antes de abrir o caderno, fazia o sinal da cruz e dizia baixinho: "Padre Cícero, me dá sabedoria." Famílias inteiras se reconstruíram. Pais que haviam perdido filhos reencontraram sentido. Mães que viviam em luto passaram a cantar de novo nas cozinhas. Jovens que pensavam em abandonar o sertão voltaram a acreditar que era possível construir ali mesmo um futuro. E muitos diziam: "Não precisamos sair para ter esperança, porque o milagre veio até nós." Santo Damião cresceu, mas não se perdeu. Continuava sendo um lugar simples, com estrada de terra, casas de barro e cheiro de lenha no ar. Mas agora era também um lugar de fé organizada, de romarias constantes, de devoção assumida. A cada aniversário do milagre da geração, como o povo chamava, uma grande vigília era feita ao redor da pequena igreja. Milhares de velas iluminavam a noite, como se o sertão brilhasse por dentro. E cada vela representava uma vida transformada, uma graça alcançada, uma fé reacendida. A devoção ao Padim ficou mais forte que nunca. Mas com um tom diferente. Não era mais só pedir, era agradecer. O povo aprendeu a fé madura, aquela que confia até no silêncio, que reza mesmo quando não vê. Aquele povo entendia agora que milagre não era só cura. Milagre era levantar depois da queda. Era perdoar. Era ensinar. Era sobreviver com esperança. Padre Bento, já bem idoso, passou a ser chamado carinhosamente de guardião do milagre. Mas ele mesmo dizia: "Não fui eu. Foi ele. Eu só fiquei para testemunhar."
E quando perguntavam o que havia mudado, ele respondia com os olhos marejados: foi a fé. O povo teve fé. E o Padim ouviu. As crianças da geração salva cresceram com um brilho diferente no olhar. Eram fortes, mas humildes. Brincavam de romaria. Desenhavam a imagem do Padim nas paredes de barro. E muitos diziam que um dia queriam ser como ele. Alguém que nunca abandonava o povo. E foi nesse tempo que uma menina chamada Joana, nascida exatamente no dia em que a chuva caiu pela primeira vez, começou a demonstrar algo especial. Tinha só 9 anos, mas rezava com uma sabedoria que não se ensinava. Um dia, na frente de um grupo de devotos, ela disse: Padre Cícero não salvou só a gente. Ele nos ensinou a salvar uns aos outros. E aquele povo, já experiente em dor e milagre, entendeu que ali nascia algo novo. Uma missão. Um chamado. Não era só sobre receber, era sobre continuar. Passar adiante. Ensinar aos que vinham depois que a fé do sertão era como o juazeiro. Mesmo na seca, nunca morre. Anos se passaram desde que a imagem do Padim foi deixada sobre o altar de Santo Damião. A terra, antes rachada, agora dava fruto. As crianças, antes à beira da morte, agora geravam seus próprios filhos. A fé, antes silenciosa e vacilante, agora era a coluna da vida daquela gente. E no coração de cada romeiro havia a certeza: o milagre não ficou no passado. Ele continuava acontecendo. O povo já não falava do milagre como um evento único. Falava como quem fala de um rio que não secou, de uma fogueira que nunca se apagou. E isso porque o verdadeiro milagre não foi apenas a chuva ou a cura, foi a transformação de uma geração inteira. Uma mudança que veio de dentro. Uma conversão coletiva de corações endurecidos pelo sofrimento que aprenderam a bater no ritmo da esperança. A pequena imagem de Padre Cícero ainda repousava no mesmo altar, agora protegido por vidro e adornado com flores frescas todos os dias. Muitos vinham só para ver. Outros vinham para tocar o chão ao redor. Mas todos saíam com os olhos cheios de algo que não se compra: paz. Era como se ali, naquele ponto do sertão profundo, o céu encostasse na terra. A devoção cresceu além das fronteiras. Peregrinos de outros estados, até de outros países, passaram a visitar Santo Damião. Vinham movidos por relatos, vídeos, notícias, mas voltavam movidos por algo muito mais forte: o que sentiam ali. O que viam nos olhos do povo. O que respiravam no ar carregado de fé vivida. A menina Joana, agora já moça, continuava sendo presença forte no povoado. Não buscava liderança, mas todos a seguiam. Era doce, simples, firme. Falava pouco, mas quando falava, tocava corações. Diziam que tinha uma ligação especial com o Padim, que sonhava com ele, que recebia conselhos em oração. E ela, com humildade, respondia apenas: ele só me lembra o que é importante. Em uma grande celebração no aniversário do milagre, Joana subiu ao pequeno púlpito da igreja e disse: Padre Cícero não desceu do céu para fazer mágica. Ele só lembrou a gente que Deus nunca deixou de escutar. Que o céu espera paciência, e que a fé pequena, feita com amor, pode mudar tudo. A gente achava que precisava de milagre, mas o milagre era a gente. Aquelas palavras ficaram no coração do povo. E viraram lema escrito à mão em faixas de tecido: o milagre era a gente. Porque no fim, era isso mesmo. O povo que decidiu acreditar de novo, rezar de novo, plantar mesmo sem chuva, e amar mesmo com dor. Esse povo virou o milagre. Padre Bento faleceu algum tempo depois, em paz, cercado de velas e cânticos. Seu túmulo foi colocado atrás da igreja, perto da imagem do Padim. E na lápide, apenas uma frase: testemunhei o milagre. Hoje, Santo Damião do Sertão é símbolo de resistência da fé. Não virou cidade grande, nem quis virar. Mas virou farol. Gente que passa por lá diz que sente algo diferente no ar.
Algo leve, mas firme. Algo invisível, mas presente. Algo que só o sertão conhece bem. A certeza de que o céu nunca abandona quem reza de verdade. E o milagre continua. Não como espetáculo, mas como vida. Na mãe que ensina o terço ao filho. No pai que planta mesmo sem promessa de chuva. Na avó que acende a vela diante do padim e diz: estamos juntos, meu santo. Porque quando a fé é plantada no chão do sertão, regada com lágrima e sol, nem o tempo, nem o esquecimento, nem a seca conseguem matar. E foi assim que uma geração inteira foi salva. Não apenas do corpo, mas da alma, do medo, do abandono, e de perder o que o povo tem de mais precioso: a certeza de que Deus caminha com eles, de sandália, chapéu de palha, e com o nome eterno de Padre Cícero Romão Batista.